meus irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos vocês, a todos que estão online. Sexta-feira na qual não podemos deixar de pensar a respeito daquilo que Deus fez por nós, a revelação do amor de Deus por nós, por cada um de nós, né? É por causa do amor de Deus é que hoje nós temos a verdadeira história de Jesus Cristo, que para nós, quando ela começa na sexta-feira, né, para nós que vivemos nos dias de hoje, ela não tem o mesmo efeito para aqueles que há mais ou menos 2000 anos atrás viveram esta sexta-feira, viveram este dia de terror, este dia de amargura, este dia de tristeza que deve ter sido para aqueles apóstolos, discípulos e seguidores de Jesus que estavam vivenciando em loco aquela verdade, aquela história que estava diante dos olhos deles ali. Aqueles que haviam convivido com Jesus, aqueles que haviam desfrutado da sua companhia, aqueles que haviam visto os seus milagres, aqueles que haviam ouvido, né, no anunciar dos discípulos, né, que ele era o Messias, que ele era a promessa, que ele era o cumprimento da palavra. Agora eles estavam diante de um dia aonde a escuridão, aonde as trevas tomaram conta por boa parte daquele dia, se escureceu e eles estavam vivendo o seu momento de agonia. Para nós hoje, nós temos motivos para celebrar. Para nós hoje a crucificação, ela é um motivo para nos alegrar, é um motivo para nós regozijarmos-nos, porque nós sabemos, né, que a palavra se cumpriu por inteiro, por completo, né? Mas é muito importante que de tempos em tempos, e eu acho que é por isso que aprove Deus deixar-nos celebrar a Páscoa, né? Não deixar ela ficar sendo apenas uma celebração judaica, ou uma celebração de apenas uma etnia ou de apenas um povo, mas a Páscoa se expandiu. A Páscoa ela ganhou todas as culturas, algumas as transformaram, como é no caso de quase todas, né? Transformaram a Páscoa em uma celebração diferente, comercial, né? Mas a verdade é que perdurou-se ao longo dos anos, né, a verdade da história da crucificação de Jesus Cristo, da Páscoa verdadeira, da Páscoa que hoje nós celebramos, porque nós já entramos na Páscoa sabendo que ela foi concluída conforme o propósito e o querer de Deus. Mas não podemos esquecer, queridos, não podemos esquecer jamais que o nosso Jesus passou momentos de muita dor, de muito sofrimento, não apenas no seu corpo físico, não apenas a dor que ele sentiu na sua carne, porque como Deus que era, e como homem que também era, ele tinha o sofrimento da angústia da alma, porque como era propósito de Jesus agradar a Deus em todas as coisas, ali, naquele dia, ele sabia que ele levava sobre si os nossos pecados. Ele haveria de ser feito maldito de Deus, e ele teria pela primeira vez na história da humanidade o rosto, os olhos de Deus virado, tirado da sua atenção. A morte de Jesus na cruz foi o evento que marcou para sempre a história. A crucificação de Jesus e a sua ressurreição revelaram ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. Podemos ver isso em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6. Você pode ir abrindo, você me acompanha aí. O meu texto é um pouco longo e eu vou me deter um pouco a ler naquilo que Deus colocou no meu coração. E você que está aí atento na transmissão, que está me ouvindo, não deixa nada tirar a sua atenção, porque é muito especial esta noite. Eu queria que você pegasse aí o aplicativo da Bíblia ou a sua Bíblia
e fosse conforme eu for falando e citando alguns textos, vai abrindo esses textos, vai acompanhando a minha voz, vai lendo esses textos bíblicos. Você vai ver que maravilha que é, irmãos, a história de Jesus Cristo, o quanto ela é importante para a igreja, o quanto a história da crucificação é importante para a igreja, né? Então, ela revela a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. Antes da crucificação, muito provavelmente, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Nos dias anteriores à crucificação de Jesus, ocorreu uma série de eventos importantes. Vamos pegar uma semana antes, né? Domingo passado, né? Nosso pastor pregou na nossa live a respeito, né? do dia de aleluias, da entrada triunfal de Jesus. No domingo anterior à sua crucificação, né? E a sua ressurreição. No domingo antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém cavalgando em um jumentinho. Nesse evento, ele foi aclamado pela multidão como o Messias. Mas apesar de o povo reconhecê-lo como o filho de Davi e gritar hosanas, hosanas nas alturas, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Jesus Cristo. A prova disto é que os mesmos que aclamaram no domingo, gritaram crucifica-o na sexta-feira. Os mesmos que o aclamaram no domingo, na sexta-feira gritariam crucifica-o, gritaram crucifica-o na sexta-feira. E essa rejeição explica porque Jesus chorou quando olhou para Jerusalém, como está registrado lá em Lucas capítulo 19, desde aquela passagem linda do versículo 28 até o 44, né, quando Jesus olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, quantas vezes quis você debaixo das minhas asas para te cuidar, para te fazer bem, te abençoar, né? Mas por quantas vezes me rejeitastes, né? E ali naquele tempo Jesus chorou. A purificação do templo que Jesus fez na segunda-feira, logo depois do domingo da entrada triunfal em Jerusalém, ali ele já estava em Jerusalém, né? E a segunda-feira foi o dia em que ele fez a purificação do templo, registrado em Mateus capítulo 21, versículo 12 ao 17, né? Nós sabemos que Jesus entrou no templo pela última vez naquela segunda-feira, e ali ele fez a purificação do templo, dizendo: esta casa é casa de oração, né? Não é lugar de covil, não é para salteadores, não é lugar de comércio, isso aqui não é lugar senão para adorar ao Senhor e buscar ao Senhor, né? Na terça-feira ele proferiu o seu sermão profético, como está registrado lá em Marcos capítulo 13. Na quarta-feira, Jesus foi ungido por uma mulher com um unguento que ela trazia num vaso de alabastro, como está registrado em Marcos capítulo 14, versículo 3 ao 9. Nesse dia, a conspiração para matar, no dia que Jesus estava sendo ungido pelaquela mulher, ali começou no coração de Judas a agravar-se a conspiração para matar Jesus, né? Entre Judas e os sacerdotes do templo. Em Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15 está registrado este momento da conspiração de Judas. Naquele dia começou-se a agravar. Na quinta-feira antes da crucificação, Jesus celebrou com seus discípulos a última Páscoa. Ele instituiu naquela celebração a Santa Ceia, né, onde ele vai dizer para os seus discípulos: toda vez que comerem do pão e que beberem do cálice, né, lembrarão a minha morte, até que eu venha fazer isto em memória de mim, né? Ele celebra com os seus discípulos. E ao terminar aquela noite, aquela última Páscoa, ao terminar aquela Santa Ceia, né, ele vai então para o Getsemane, aonde a sua agonia vai começar de uma forma tão profunda que ele vai, seu suor se tornar em gotas de sangue, registrado em Lucas capítulo 22, versículo 7. A prisão de Jesus antes da crucificação, que haveria de acontecer na quinta-feira à noite, né?
Ele estava no Getsemane, ele estava no Jardim das Oliveiras, ali naquela região. E ali então Judas Iscariote formalizou a traição ao seu mestre, ao saudá-lo com um beijo no rosto, né? E quando Judas dá aquele sinal, prontamente os guardas do templo e os legionários romanos que acompanhavam Judas se aproximaram de Jesus para prendê-lo. Esse relato está registrado em mais de um dos evangelhos, em Mateus capítulo 26, versículo 47, Marcos capítulo 14, versículo 43, Lucas capítulo 22, versículo 47, e também em João capítulo 18, versículo 2 em diante. Os 4 evangelhos registram este momento da prisão de Jesus Cristo. Naquela ocasião, o apóstolo Pedro até tentou impedir a prisão de Jesus, chegando a cortar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, mas Jesus o repreendeu. A crucificação de Jesus não podia ser evitada. Jesus estava comprometido com o cumprimento das Escrituras que revelavam os decretos de Deus. Aleluia! Comprometimento com as Escrituras, com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Era isso que Jesus tinha no seu coração, fazer a vontade do Pai. E nada poderia tirá-lo daquela caminhada, nada poderia fazê-lo escolher um outro caminho, porque o seu coração desejava cumprir a vontade do Pai, cumprir o propósito de Deus. Aleluia! Depois ele é levado perante o Sinédrio. Após ser preso, Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia que tinha as funções relacionadas à política, religião e jurisdição. Na verdade, o Sinédrio é o que seria hoje o nosso Ministério Público, né? Que tem como competência concluir as investigações que foram feitas e prover a denúncia e fazer a acusação, né? E devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade em formular uma acusação contra ele. Por isso, ele acabou sendo condenado sobre falso testemunho. Jesus não era culpado de nada. Ele não, o ministério público daquela época, né, naquele formato de Sinédrio, procuraram e nada encontraram para o acusar, porque não havia nada que pudesse acusá-lo, né? E aí Jesus então, no seu interrogatório, né, Jesus vai fazer uma das afirmações que será uma grande afirmação. Ele vai falar a respeito da sua divindade e vai usar uma expressão na qual então o Sinédrio ali vai achar alguma coisa para tentar gerar uma forma de poder levar adiante o julgamento de Jesus, né? Não por acusá-lo, não por poder, pelas leis romanas que regiam aquele lugar, poder realmente tornar Jesus culpado de alguma coisa, mas eles precisavam de uma justificativa. E a afirmação de Jesus ao ele dizer que ele era o Filho do Homem, né? O Todo-Poderoso, e aí isto é levado como uma blasfêmia, né? Por aqueles que compunham o Sinédrio, que eram justamente aqueles que estavam ligados à lei de Moisés, à lei dos profetas, que deveriam saber que aquele que estava diante deles era realmente o Messias, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Eles deveriam saber, né? Mas cegados por causa do seu orgulho, cegados por causa da intransigência dos seus corações, eles acabaram usando as palavras de Jesus como se fosse uma blasfêmia, que não era, pois era uma verdade. O julgamento de Jesus antes da crucificação, depois do Sinédrio, eles fizeram então, conseguiram através da questão de acusar Jesus de blasfemo. Eles formalizaram uma acusação contra Jesus e entregaram Jesus para Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. E diante de tantas acusações, diante dessas acusações, quando Pôncio Pilatos começa a inquirir Jesus, não é? Jesus permanece calado, porque aquilo estava escrito
lá no profeta Isaías, no capítulo 53, que sendo ele acusado, de nada respondeu, em nada ele respondeu aos seus acusadores, mas antes ficou calado. Naquele tempo, Pilatos já tinha problemas políticos, a região já estava muito complicada, né? E para evitar qualquer transtorno, ele enviou Jesus então para Herodes Antipas, que era uma autoridade, uma autoridade tetrárquica da Galileia, né? E depois era como se fosse assim, Pôncio Pilatos fosse o Bruno, vamos dizer, uma segunda instância do tribunal, né? E Herodes fosse a primeira instância do tribunal ali, o Supremo Tribunal ali, né? E aí ele manda então Jesus para Herodes. E depois, né, de outro interrogatório, aonde Jesus permaneceu calado, mais uma vez ele foi devolvido para Pôncio Pilatos, né? E a resistência que Pilatos demonstrou em condenar Jesus à morte não tinha por base compaixão, embora Pilatos reconhecesse a inocência de Jesus, embora Pilatos tentasse, através do seu diálogo com as lideranças judaicas, né, tentasse de toda forma falar com eles: olha, esse homem não fez nada, esse homem é inocente, eu não consigo encontrar nele condições, nenhuma razão para julgá-lo, para puni-lo. Mas embora tenha dito tudo isso, tenha falado a respeito disso tudo, Pôncio Pilatos estava querendo, na verdade, que os judeus dessem legalidade à inocência de Jesus, para que ele pudesse então se ver livre das complicações que já estavam sendo muitas entre o governo romano, as lideranças romanas, as autoridades romanas e as autoridades judaicas. E Pôncio Pilatos estava no meio de tudo isso, e é por isso que ele vai se utilizar de um recurso, né, que havia na época, onde um criminoso conhecido poderia ser escolhido, né, pelo povo, né, e solto. Diz a história, os historiadores, que nunca jamais esse momento que era usado nesse período da Páscoa, né, nunca jamais foi feito um leilão dessa forma que foi feito com Jesus. Quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? Geralmente, quando se chegava essa época, o nome daquele que haveria a ser solto já estava decidido, já estava definido, né? Já era um praxe normal. E claro, havia todo um jogo político em cima disso, mas por conta daquele evento de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, aconteceu isso na história, né? E Jesus então vai ser aclamado pelo seu povo para ser crucificado, e ele vai ser escolhido em detrimento de Barrabás. A tortura de Jesus antes da crucificação foi algo que realmente muito cruel e dolorosa. Era um castigo pesado. Aqueles que iam para a crucificação recebiam um castigo como poucos prisioneiros recebiam antes mesmo das suas sentenças mortais, das suas sentenças finais, que não era somente a crucificação a única forma, né, que o Império Romano levava a cabo a execução dos seus prisioneiros, mas a mais terrível de todas, a mais dolorosa, a mais humilhante, a mais amargurante, era a crucificação. E não era apenas por causa da crucificação, ela era por causa do simbolismo que ela trazia em si própria, pois na cruz do Calvário só era preso, só era morto os piores de todos os criminosos. Na cruz do Calvário só estava lá aqueles que não tinham desculpa, aqueles que não tinham inocência, aqueles que realmente eram assassinos e eram criminosos atrozes. E Jesus estava ali. Não é à toa que ele foi colocado no meio entre dois criminosos. A zombaria antes da crucificação de Jesus, depois que Jesus ter sido injuriado pelo povo e açoitado violentamente, ainda teve que passar pela zombaria dos soldados. Depois de todo
aquele momento em que o povo recebe Jesus e zombava de Jesus e caçoavam de Jesus. Depois então ele é entregue aos soldados para ser espancado, para levar os açoites violentos. E depois então dos açoites ainda, os soldados ainda se reúnem em volta de Jesus para injuriá-lo, para zombar de Jesus. Eles queriam zombar daquele que se dizia, como eles diziam, que se dizia o rei dos judeus. E a Bíblia diz que os soldados fizeram de propósito, despiram Jesus e vestiram Jesus com um manto de púrpura, que eles acharam lá jogado em algum canto, pois os historiadores dizem que aquele manto de púrpura era velho e desgastado. E ele, no trocar das roupas, arrasou aqueles que estudaram o momento da crucificação, o evento da crucificação, que depois dos açoites, o corpo daquele que havia sido açoitado ficava de uma forma tão esbagaçada, tão terrivelmente dolorido, que qualquer toque no seu corpo era uma dor exacerbada, uma dor muito grande. E eles zombavam de Jesus e fazia Jesus passar por mais sofrimentos cada vez mais. Por fim eles vieram e providenciaram uma coroa de espinhos para colocar na cabeça de Jesus. O propósito dos soldados era realmente escarnecer Jesus e feri-lo cada vez mais. Mas os espinhos da coroa, eles, apesar de serem sangrentos, apesar de serem doloridos, eles têm uma representação muito mais profunda, porque os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram da maldição do pecado sobre a natureza, como está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 18, quando Deus diz que a terra está amaldiçoada e dela haveria de surgir espinhos. É a representação primeira da maldição do pecado sobre a terra. E eles não sabiam que eles estavam justamente cumprindo o passo a passo de todas as profecias que haviam sido feitas a respeito de Jesus. Todas elas. Além da coroa, os soldados deram um caniço como um cetro e começaram a simular uma reverência diante dele. E saudavam ele zombando, dizendo: "Salve o rei dos judeus", como está registrado em Mateus capítulo 27 e 29. Como se não bastasse tudo isso, eles conseguiram levar aquela injúria até os seus limites mais baixos e degradantes. E talvez, irmãos, aqui esteja a maior de todas as dores que Jesus poderia estar sofrendo, e a maior de todas as ofensas que Deus poderia estar recebendo, porque Jesus estava sendo ali retratado como um pecador, como um assassino, como um homicida, levando sobre ele as nossas culpas, E ele sabia que ele tinha que passar por isso, mas havia um elemento muito importante nisso, porque no mundo espiritual aquilo ali precisava ser aceito como o pagamento pelo preço do meu pecado, do seu pecado, do pecado de todos nós em todos os tempos. Então com certeza isto haveria de entristecer o coração de Deus. A caminho da crucificação, depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação. De acordo com a lei, a execução deveria ser feita fora da cidade. Tudo isto que Jesus havia passado até agora, ele estava dentro da cidade, mas agora ele tinha uma caminhada pela frente. Ele tinha uma caminhada escarnecido, humilhado, envergonhado, com suas costas dilaceradas, cheio de dor, cheio de sofrimento, angustiado na sua alma. E agora ele ainda tinha que colocar sobre os seus ombros a cruz e carregá-la. Daí a importância da fala de Jesus, que anteriormente havia dito aos seus discípulos, que aquele que quer me seguir deve tomar a sua cruz, deve carregar a sua cruz. Ele ali fala a respeito
do preço do Evangelho, do preço que deve ser pago para conduzir-se dentro do propósito de Deus, para nos mantermos dentro daquilo que Deus tem nos dado como mandamento, como propósito de vida, como projeto de vida e como promessa. Jesus carrega a sua cruz, mas as suas forças se esgotam. E ali na caminhada, durante a caminhada até o Gólgota, o lugar chamado Caveira, alguém é chamado para ajudar Jesus. Simão de Cirene carrega a cruz de Jesus pelo caminho restante. Isso está registrado em Marcos capítulo 15, versículo 21. O evangelista Lucas informa que nessa multidão havia mulheres que se lamentavam, sentindo grande dor pelo que estava ocorrendo com Jesus. Lucas 23, leia essa passagem, ela é impressionante, né? Como aquelas mulheres, parece que nas suas expressões elas estão, né, falando a respeito da dor que Jesus sentia. E a crucificação, o que era a crucificação? Era o modo mais cruel, humilhante e vergonhoso da pena de morte daquela época. Apesar da origem da cruz ser discutida, acredita-se que a crucificação já era utilizada desde a Pérsia e foi adotada como forma de execução por várias civilizações, inclusive pelos romanos, né? Mas era tão horripilante, era tão humilhante a morte pela cruz, que nenhuma das nações que aderiam à punição pela morte de cruz permitia que um cidadão da sua nação recebesse esse veredito. Um romano não podia ser crucificado, um cidadão romano não podia receber a morte de cruz. Ele receberia outras sentenças, mas a morte de cruz, aquelas nações que adotavam esse formato de pena de morte, não permitiam que um cidadão da sua nacionalidade recebessem esse veredito. Ela era dolorosa, ela era terrível, mas o que é mais interessante é que a cruz não matava pelos seus ferimentos, a cruz não matava pela dor, mas a cruz matava pela asfixia. Quando a pessoa, depois do seu corpo sangrar todo por dentro, ela já não tinha mais condição de respirar e lhe faltava então o fôlego de vida. Daí, por isso que dizem que algumas pessoas que morriam na cruz do Calvário chegavam a levar de 2 a 3 dias para morrer. Tamanha era a crueldade da crucificação. Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos capítulo 15, versículo 22 registra isso. Ele foi crucificado entre 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E apesar de aquela ser mais uma afronta contra aquele que sempre foi justo, naquilo se cumpria também as escrituras que dizem: ele foi contado com os transgressores. Isaías 53, versículo 12. No momento da crucificação de Jesus, deram-lhe vinho com fel. E uns alegam que o motivo era lhe causar mais dor, outros alegam que era anestesiá-lo, pois a mistura talvez do vinho com o fel fosse anestesiante. Mas independente, em ambos os casos, independente das motivações diferentes que poderiam haver ali, né, Jesus, ele teria que, a sua dor seria aumentada pelo fel amargo e se tornava vinho intragável e vinagre ácido. Mas isso também está ali, é impressionante porque isso também vai ali cumprir a palavra, como está registrado em Salmos capítulo 69, versículo 21. Mais uma das palavras a respeito do Messias cumprida em todo o processo da crucificação. Foi colocado acima da cabeça de Jesus uma cruz, na placa na qual dizia: este é Jesus, o rei dos judeus. Isso também estava previsto, isso também havia sido profetizado. Depois que Jesus foi tirado da cruz do Calvário, os soldados vão disputar as suas vestes, porque Jesus
Embora ele tenha um momento da sua caminhada com os seus discípulos, ele vai dizer: eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. O Filho do Homem não tem onde parar, não tem aonde repousar, ele não tem aonde ficar, né? Mas Jesus, com certeza, ele era bem cuidado. A Bíblia fala que aquelas mulheres, né, que o acompanhavam, que são destaques muitas vezes no ministério de Jesus, com certeza eram mulheres prendadas e tinham prazer e alegria em cuidar de Jesus, e por isso dizem que as vestes de Jesus foi disputada porque provavelmente ela tinha algo muito bonito, ela chamava a atenção, ela realmente fazia, né, alusão a uma pessoa especial e importante como era Jesus para Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé, a outra Maria, esposa de Cleófas. Essas mulheres vão ser vistas, você lendo em João capítulo 19, 25, acompanhando Jesus, enquanto quase todos os seus discípulos haviam se afastado de Jesus, haviam deixado Jesus, né? Essas mulheres estavam ali caminhando ao lado de Jesus, chorando, pranteando Jesus, e elas foram assim ao longo de todo o ministério de Jesus. E quando Jesus está na cruz, ele, por 7 vezes, ele vai se manifestar. Na primeira ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Depois ele vai dizer: eu lhe declaro solenemente, hoje você estará comigo no paraíso. Quando ele fala isso ao criminoso que está ao seu lado. Quando ele olha para um dos seus discípulos que está aos pés da cruz, ele vai dizer: aí está o seu filho, eis aí a tua mãe, demonstrando um zelo pela família, a sua humanidade, falando um pouco a respeito de que ele que estava ali naquela cruz era homem como nós. Meu Deus, por que me abandonastes? Em Marcos 15, 34, onde está registrado isso, está ali relatado, né, o momento em que Jesus sente, como Deus que era, ele sente a ausência da presença de Deus. Tenho sede, quando ele pede para provocar a ação daqueles soldados que vão lhe alcançar uma esponja embebecida no vinagre e cumprir assim a palavra. Está consumado, quando ele entrega quando ele está perto de entregar o seu espírito, que ele entende que ali ele havia conseguido chegar, ele via as forças do seu corpo se esvair, ele sentia o fim próximo, ele sabia que estava chegando a hora de consumar. E olha o que é interessante, porque até o último momento Jesus vai ficar firme no seu propósito, porque, irmãos, nós podemos estar dentro do plano de Deus, podemos estar caminhando dentro do plano de Deus, mas em algum momento podemos estar no auge da presença de Deus, no auge, no epicentro do plano de Deus, mas estamos sempre propensos a falhar como homem. Estamos sempre propensos a dar para trás. Estamos sempre propensos a regressar, a desviar. E Jesus então declara: está consumado, dizendo: cheguei até o fim, consegui cumprir o propósito do meu Pai que está no céu. E por fim ele declara: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Todas estas palavras têm significados espirituais, proféticos, que estão registrados naquele momento crucial do final da missão de Jesus Cristo, para que o universo pudesse entender. Talvez muitos de nós não conseguimos entender, mas o universo naquele dia entendeu que estava ali se cumprindo o plano de Jesus, o plano de Deus. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu por volta das 3 horas da tarde.
Durante esse tempo houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 horas da tarde. Dizem os historiadores que este momento foram trevas significativas sobre a face da terra. O juízo de Deus sobre os pecadores estava ali, naquele momento. O juízo de Deus estava todos eles em Jesus, que estava ali na cruz do Calvário, expiando todos os pecados dos homens. Aleluia. A Bíblia nos fala que quando Jesus entrega o seu Espírito a Deus, e Ele dá aquela declaração, há um grande terremoto. Neste momento, o véu do templo se rasgou. Foi aberto de alto a baixo. E ali naquele momento, quando os túmulos se abriram por causa daquele forte tremor que abalou a terra, ali naquele momento, rasgou-se o véu do templo. Ali naquele momento, os nossos pecados foram expiados. E ali naquele momento, o acesso a Deus foi aberto a todos nós. A partir daquele momento, todos nós ganhamos o acesso ao santuário celestial, à presença de Deus. Pudemos entrar confiadamente na presença de Deus a partir daquele momento. E o que é mais interessante, que isto vai ser entendido depois pela pregação dos apóstolos e dos discípulos, porque Jesus, depois que ressuscita, Ele ainda vai vir e ficar mais 40 dias com os seus discípulos, e creio que nesse tempo Ele vai falar a respeito destes acontecimentos com os seus discípulos, porque logo em seguida, na pregação do Evangelho, vai surgir este grande anunciado a todos aqueles que crerem em Jesus, que agora, a partir do nome de Jesus, a partir da fé em Jesus Cristo, todos tinham direito de entrar no Santo do Santo. Todos tinham direito, e todos teriam o direito de entrar no Santo dos Santos. E é tremendo, porque enquanto para alguns aquele tremor abriu o acesso a Deus, para outros abriu os seus olhos para enxergarem Deus e o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, porque diz que os soldados que estavam ali diante da cruz, quando a terra tremeu, eles temeram e declararam: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E após a morte de Jesus, os soldados, como era praxe, transpassou o lado do seu corpo, né? Mas a Bíblia diz que essa verificação, porque como eu disse, a crucificação era uma morte lenta, e às vezes poderia demorar mais de alguns dias, né? Mas como eles tinham pressa para terminar aquela execução, por causa dos acontecimentos que estavam tendo ali em Jerusalém, eles tinham pressa para terminar aquela crucificação. Então o que eles faziam quando eles queriam apressar aquela crucificação, aquela execução? Eles quebravam as pernas, porque aí no quebrar as pernas, isto acabava por acelerar o processo de asfixia daqueles que estavam na cruz, pois acabava tendo que ter muito mais esforço do corpo para se manter na cruz. Mas a Bíblia diz que um dos soldados parece que percebe que Jesus já estava morto, então ele já vai para a última verificação, que é espetar Jesus com uma lança no seu lado. E ele faz isso, e isto evita que Jesus tenha os seus ossos quebrados, para que também se cumpra várias profecias que falaram a respeito de que ele não teria nenhum dos seus ossos quebrados, e que ele seria transpassado, como está lá em Números 9:12, Salmo 34:20, Zacarias 12:10.
E depois disso, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e levado para ser sepultado por José de Arimateia, um seguidor de Jesus. E Nicodemos e as mulheres fiéis que estavam presentes na crucificação também estiveram envolvidos no sepultamento de Jesus. Nunca ninguém havia sepultado naquele túmulo onde Jesus foi colocado, mas isto também era um cumprimento da palavra. Isto também foi assim para que se cumprisse cada um dos detalhes que estava ali determinado a respeito da via crucis que Jesus havia de suportar e caminhar nela. E apesar de terrivelmente dolorosa, a morte de Jesus na cruz não deve ser vista simplesmente pelo seu aspecto físico. Muitas pessoas erram ao olhar para a crucificação de Jesus, enfatizando apenas as suas torturas físicas, a sua dor que ele suportou. Tudo isso foi terrível, tudo isso é importante que saibamos para entendermos o que é realmente, como homem, a caminhada com Deus, o cumprir os propósitos de Deus, que nós, na verdade, não precisamos pagar mais um preço tão alto que já foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não se engane, ainda existe uma cruz para ser carregada por mim, por você, pois o Evangelho ainda precisa ser pregado, o nome de Jesus ainda precisa ser anunciado, Deus ainda precisa ser glorificado através da vida da sua igreja. A caminhada ainda é dura, a caminhada ainda é longa, e ela só terminará no dia em que a trombeta soar e nós fomos chamados para a glória com Ele. Aleluia. Muitas pessoas erram pensando apenas na dor física, mas segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro teria sido um que também morreu crucificado e passou pelo martírio da cruz. Por isso, nós precisamos entender que o resultado da cruz do Calvário, ele vai além da dor física, além da vergonha, além da humilhação pela qual passou Jesus. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías vai dizer que o castigo que nos traz paz estava sobre ele. O castigo de Jesus nos traz paz, paz que excede todo entendimento, paz que recebemos em nosso coração através da fé em Jesus Cristo, paz que o mundo não pode nos dar. Ele mesmo havia declarado isso: eu vos dou a minha paz, eu vou dar para vocês uma paz que o mundo não pode te dar, da forma que ele não pode te dar, porque o que eu vou fazer, ninguém pode fazer, eu tenho que fazer, e é por isso que você vai receber de mim aquilo que o mundo não pode te dar. Por isso, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós não entendemos apenas a nossa salvação que está ali, que é o maior mérito da cruz do Calvário, mas ela também nos deve, pela fé em Jesus Cristo, nos deve trazer paz, paz que vai alcançar o nosso coração no meio das tormentas, no meio das dificuldades, no meio de todas as crises. Para quê? Para que essa paz? Por que recebemos essa paz? Recebemos esta paz porque precisamos ficar firmes na fé, porque precisamos perseverar na fé em Jesus Cristo, precisamos perseverar para continuar anunciando ao mundo o feito grandioso de Deus na sua graça através de Jesus Cristo. Por isso Ele nos dá da sua paz, por isso Ele nos dá uma vida abundante, não nos termos humanos, mas uma vida abundante, para que tudo isso sirva ao propósito de Deus, de nos fazer fiéis a Deus, a sua palavra, tementes ao Senhor, e continuar perseverante naquilo que Deus tem como propósito para cada um de nós, porque nos de Jesus, eles foram completos. E Ele vai dizer ainda em Isaías 53:5, que nós fomos sarados pelas pisaduras dele. E qual era o maior mal que o homem tinha na sua vida, e que nunca poderia sarar e nunca poderia ser curado senão o pecado?
A crucificação de Jesus expôs publicamente como o Filho de Deus, como maldição ao Pai. Hendrickson diz que na cruz Jesus desceu nas regiões do deleite infinito, da mais íntima comunhão com o Pai ao mais profundo abismo do inferno. E a dor imaginável que atingiu Jesus na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina por causa do pecado. Aquele que nunca pecou e que diante dele todo o universo declara santo, 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 na cruz do Calvário se fez pecado por nós. A ira de Deus caiu sobre ele. Por isso, aquele que por toda a eternidade desfrutou do mais perfeito relacionamento com o Pai, na cruz agonizante ele vai gritar: meu Deus, por que me desamparastes? E essa não foi uma frase romântica de Jesus. Jesus não está ali criando uma hashtag ou criando uma frase de impacto para perseverar para as posteridades ali. Ele realmente estava sentindo no seu coração aquela ausência do Pai. Quando Jesus exclamou esta frase, ele estava sendo sincero e honesto e estava desamparado. Ele havia tomado sobre si os nossos pecados, e nós sabemos que o pecado nos faz separação entre o homem e Deus. E Paul Washer vai dizer que se alguma vez algum homem em todos os tempos se sentiu desamparado por Deus, com certeza foi essa na cruz do Calvário, onde Jesus sentiu o desamparo do Pai. E para encerrar, o ponto relevante pelo qual precisamos entender a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus não revela que o amor de Deus é efeito da crucificação. Não, pelo contrário. Deus não nos ama porque Jesus esteve na cruz, mas Jesus esteve na cruz porque Deus nos ama. Então, na cruz do Calvário, se tem uma coisa que a cruz do Calvário revela, é o amor de Deus por mim e por você. Porque Deus não precisava da cruz para exaltar o seu filho, porque o seu filho já era exaltado, honrado de geração a geração, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam e muitas pessoas falam, daquelas que não conhecem o Evangelho ou que arrazoam sobre o Evangelho à margem da sua própria racionalidade, quando vão dizer, que Deus é egoísta, que Deus é egocêntrico, que Deus é tirano. Ao contrário disto, Deus não precisa de mim e de você para ser Deus. E isto você não consegue compreender, eu não consigo compreender, porque nós nunca seremos Deus, nunca fomos e nunca seremos Deus. Por isso, nós não conseguimos entender o que é amar a sua criação inferior, pecadora, negligente, rebelde. Nós não entendemos. Somente no coração de Deus está guardado este amor tão grande, tão precioso, incomparável, imensurável, por mim, por você e por todos os homens, de geração a geração. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos. Pai, em nome de Jesus, e por causa de Jesus, nós podemos orar hoje. Aleluia, por
porque Jesus veio. Aleluia, porque Jesus subiu naquela cruz. Aleluia, porque Ele prevaleceu. Aleluia, pela declaração mais preciosa de todos os tempos que Jesus deu naquela cruz: está consumado. Aleluia, porque pelo Teu Espírito Santo que preservou a Tua palavra, hoje nós podemos declarar a nossa fé em Jesus. Teu nome seja glorificado, Senhor, pela Tua igreja que nasceu naquela cruz e que se espalhou por todas as nações e por todos os tempos, chegando até hoje. Hoje, Senhor, nós que já sabemos do domingo, que para nós o domingo não é uma incógnita, não é uma dúvida. Aleluia. O domingo não é uma manhã triste. O sábado não será um dia obscuro, um dia de amargura. Para nós que sabemos que o domingo vai encerrar com o Mestre ressurreto, glorificado, no meio dos seus discípulos, abrindo os seus braços e dizendo: aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai voltar no meio dos seus e vai dizer: a paz seja com todos vós. Para nós que o domingo, Senhor, já representa a nossa vitória, nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome e dizemos que para nós, Senhor Jesus, aleluia, não há nada mais poderoso, nada mais precioso, nada mais que mais nos alegra do que a mensagem da cruz. Por isso, nesta noite, nós estamos neste culto, nesta sexta-feira, Senhor, relembrando esses momentos, pensando a respeito deles. Sentimos muitas vezes aflição na nossa alma por causa de ver os sofrimentos pelos quais Tu passastes, mas nada supera a alegria que nós temos no nosso coração de saber, Senhor Jesus, que tudo isso foi por causa do Teu amor por nós e que tudo isso resultou na nossa vitória contra o pecado, contra a morte. Nos transformou, Senhor, de seres culpados, de seres punidos, de seres que já estavam decretados para a morte, nos transformou para homens e mulheres feitos reis e sacerdotes, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, que reinarão ao Teu lado, Jesus, por toda a eternidade, quando Deus der a ordem e completar os seus planos. E nós cremos nisto. Por isso, nesta noite, declaramos: Senhor Jesus, amamos a mensagem da cruz, nos identificamos com esta mensagem e glorificamos o Teu nome por esta vitória. Em Cristo Jesus, a Tua bênção seja com todas as famílias
que nesta noite estão ligados conosco, Senhor, que estão recebendo, Senhor, esta ministração e que estão com os seus corações, Senhor, agora cheios pelo Teu Santo Espírito, por causa, Senhor meu Deus, do grande amor que Tu tens revelado a nós. Que a Tua bênção esteja sobre cada casa, sobre cada família. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Que Tu possas, Paizinho querido, se manifestar e nos abençoar com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que faço nesta noite. Amém e graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos amados, estamos encerrando a nossa transmissão desta noite. Graças a Deus por esta noite. Que o Senhor Jesus abençoe você, casa. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora para sempre. Amém. Juntos em comunhão, vamos declarar a razão da nossa esperança, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus.